Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. E hoje temos aqui uma audiência diferente, viemos a um local diferente, porque efetivamente vamos explorar aqui um tópico muito importante na profissão de bombeiro sapador, que é a componente física, a exigência física da profissão e como é que os bombeiros se preparam para efetivamente todas as adversidades. Mas antes disso, quero só pedir uma coisa muito rápida. Não sei se vocês têm noção, mas quem segue aqui o nosso canal e os nossos conteúdos, nós temos uma taxa elevadíssima de visualizações, mas só 30% de quem vê que segue os nossos canais. Portanto, se estás a ver isto no YouTube ou estás a seguir isto no Spotify, não te esqueças de subscrever o canal, porque assim garantes que cada vez que há um episódio novo, recebes logo diretamente, em vez de ser o algoritmo decidir quando é que te envia. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Temos o Luís e temos o Arthur. Bem-vindos, meus senhores. Obrigado. Obrigadíssimo. Nós temos de dar ênfase a uma situação. Nós, quando o Regimento do Porto colocou um sapador bombeiro de carreira a liderar a escola, logo aos seus efeitos. Um dos efeitos foi criar o gabinete ou a secção de Educação Física e Avaliação de Sapadores Bombeiros. Nós fomos convidados, porque temos uma literacia diferente, né? Temos curso superior da área, devemos dar então em foco o que é que o sapador bombeiro tinha e onde é que nós tínhamos que ir, ou seja, um planeamento. E o que é que vocês encontraram? Encontramos praticamente uma carreira completamente desestruturada relativamente ao planeamento da atividade física. Não havia formas de avaliação, não havia avaliação diagnóstica ou formativa, ou depois o que nos permitisse avaliar que máquinas comprar, que equipamentos adquirir. A performance do bombeiro, o bombeiro tem uma faixa etária que vai desde os 20 anos, por exemplo, até aos 60 anos, né? Mesmo com os seus postos. Depois, a partir dessa faixa etária, temos a performance que depende do TO, ou seja, se é calor, se é frio, se é água, que é o TO que estamos a falar, ou se é a altura, que pode ser a acrofobia, que pode, a partir de uma determinada idade, existem patologias associadas ao indivíduo que poderão aumentar a acrofobia, ou seja, medo das alturas, ou claustrofobia, que é receio de espaços confinados. E como todos os seres humanos, nós vamos para velhos, e como para velhos, e vai existir as patologias do sangue, até doenças crónicas ligadas ao neuromusculoesqueléticas. O que nós fizemos foi, o que é que temos? Não tínhamos nada, praticamente nada, meia dúzia de pesos, uma outra máquina com 20, 30 anos, as outras todas inop. A primeira coisa que nós pedimos logo, e nesse aspecto também temos que valorizar na área da saúde e educação física, a Câmara do Porto foi receptiva, com o planeamento que nós mostramos, que necessitamos de adquirir máquinas e aparelhos que permitissem avaliar e depois treinar, porque nós somos fruto daquilo que comemos e daquilo que treinamos. Então, se o sapador bombeiro é exigido um nível de físico bastante elevado, desde o seu equipamento, que pode andar à volta dos 40 kg quando entra em qualquer TO, desde as temperaturas elevadas que nós já falamos. TO só para TO é? É teatro de operações. Okay. Teatro de operações, né? Pode ser o mergulho, que pode ser em altura, que pode ser em calor extremo, que é urbano, quer até fogos rurais. E nós tivemos que delinear o público-alvo que nós tínhamos, não é? Ou seja, que tipo de atleta temos para os vários TOs que apresentam na carreira de sapador bombeiro. Querendo sempre que os sapadores bombeiros são os heróis, mas na verdade não são, porque têm na mesma patologias como diabetes, são hipertensos também estamos já com insuficiência renal, porque lá está a idade e depois a questão é expostos, não é? Nós não sabemos o que o futuro nos dá, apesar de hoje em dia temos já algum tipo de investigação que nos prediz, desde variedíssimos tipos de cancro que nós podemos ter. Então a partir daí nós elencamos, fizemos um planeamento, a nossa secção, e adquirimos cerca de 15 máquinas. Dessas 15 máquinas, passando que o Luís vai falar a seguir, desde o bitrubo, desde a máquina de bioimpedância, desde a nível do neuroexcess da avaliação isocinética que é posterior, ou seja, onde o bombeiro poderá ter ou não mais lesões, desde fotocélulas para o teste de velocidade, e outras máquinas de força, que nos irá permitir o treino face à exigência do teatro de operações.
Portanto, as primeiras máquinas, só de Roberto, as primeiras máquinas que falaste é mais para a avaliação da componente física. Sim. Já continuada, para estarem sempre a ver, lá está, porque ao longo do tempo o bombeiro vai mudando fisicamente, a patologia, né? Exato, porque na área da educação física, prescrever sem avaliar é adivinhar. Esse é o primeiro ponto. Ninguém deve prescrever um exercício físico sem avaliar. Exatamente. A avaliação é um momento de aprendizagem. Então, se é um momento de aprendizagem é para nós e para eles. Eles têm que saber o patamar em questão, para onde é que nós queremos ir e que tipo de treino eu vou dar àquele indivíduo. Nós somos muito heterogéneos numa companhia. Temos indivíduos com os tais 60 anos e indivíduos com 20. Eu tenho que dividi-los em subgrupos e a partir daí fazer o tipo de treino, quer de força, quer aeróbio, quer depois até stretching, que podemos, o da flexibilidade que o Lucas irá falar, se o lemos, para cada um deles. A grande dificuldade é que nós temos um hiato de tempo, né, 1 hora, que é a hora de educação física, em que nós não tínhamos material sequer para planear o treino, para fazer o planeamento do treino. Porque não existia. Porque havia, digamos que havia quase algo religioso, que é os bombeiros não precisam de correr, os bombeiros não precisam de ter atividade física, os bombeiros podem ter 45% de massa gorda ou 35% de massa gorda, que é o que se apresenta muitas das vezes. Vimos na televisão, e a carreira de sapador bombeiro não comporta isso. É impossível. É impossível, mediante a tarefa que eles têm para salvar o trem, não terem uma capacidade e uma performance física que seja elevada, que seja aquilo que nós dizemos o atleta, okay? Independente da sua idade. Na aquisição dessas máquinas, foi um processo medonho, foi uma burocracia medonha, sempre com a ajuda da CMP nesse aspecto. Hoje em dia nós temos, podemos dizer que no mundo dos bombeiros somos um departamento único em que conseguimos fazer a tal avaliação, o tal planeamento e ter o acompanhamento todos os dias para que o bombeiro faça o seu treino. Nós no Regimento de Porto temos 2 momentos para que eles façam o seu treino, ou seja, nós hoje em dia, para terem só uma ideia, nós às 9 horas chegamos à nossa secção de dar uma aula de água aos mergulhadores, portanto vejam que nós já mudamos, ou seja, os mergulhadores têm logo uma aula de natação na piscina, depois têm também o treino técnico da tarefa do mergulhador, mas nós damos só a componente técnica de natação. Okay? A seguida nós vamos para o planeamento da aula à companhia que está de serviço. Okay? Seguidamente temos uma aula que nós elaboramos e criamos, visto que quem trabalha no regimento, mesmo que seja civil, merece e deve ter a ginástica laboral. Nós criamos a ginástica laboral para o cidadão comum, para ele se sentir-se englobado na performance dos bombeiros, né? Porque muitas vezes necessitamos. E depois no final do dia ainda temos outra aula, que é a aula em que os bombeiros vão outra vez para o pavilhão, têm 2 meses de ginástica, podemos dizer que é um treino bidiário, fazer a sua parte de musculação, se querem, ou um jogo coletivo de vôlei, ou um jogo coletivo de futebol, ou só a especificidade de força, treino de força. Para quê? Para nós retirarmos ao sapador bombeiro, que está sempre em instrução, aqueles 2 momentos de lazer, que ao mesmo tempo não é lazer, é o treino para ele. E o que é que conseguimos com isso? Mudamos mentalidades. Ou seja, desde alguns indivíduos que tinham, por exemplo, percentagem de 30%, hoje em dia já apresentam uma percentagem de obesidade de 14, 15%, outros que só faziam 10 barras, hoje em dia fazem 20. Nós tínhamos uma recruta na altura, quando entramos, que essa é que foi interessante, que é logo o nosso primeiro projeto e o nosso que nós avaliamos, que é o estudo longitudinal na recruta. Teve lá 6 meses, tínhamos logo esse estudo longitudinal. Nós entramos eles sem uma capacidade de treino como agora têm. Não tinha uma evolução quase no final, ou seja, desde a avaliação diagnóstica à avaliação sumativa, tinham uma performance, uma evolução de 10 a 15%. Connosco, com o nosso departamento, com as máquinas que o ginásio tem e com todo o processo e metodologia que nós apresentamos, nós tivemos indivíduos com praticamente a recruta toda, com aumentos de barras a nível de 103%, a nível de teste de 100 metros, 63%, o teste de Cooper, que é o teste aeróbio, tivemos aumentos de 80%, ou seja, nós fizemos um trabalho em que depois tivemos a recompensa desse mesmo trabalho. Ter a capacidade física e psicológica também, só aí se consegue aplicar as ferramentas, né, as competências que eu tenho de sapador bombeiro no teatro de operações. Ninguém consegue salvar alguém de 80 kg no quarto andar se não tiver capacidade, só por si só, de levar o seu peso e vir. Exato. E esse é o princípio logo do treino que nós tínhamos lá. E após estes momentos todos, nós temos com a literacia, com os sapadores, ou seja, os nossos chefes serem sapadores e saberem que os sapadores, os bombeiros sapadores, necessitam deste tipo de metodologia, acreditarem num gabinete que lhes permitisse
adquirir ferramentas para que hoje nós tenhamos esses resultados, só assim é que foi possível evoluir. Contudo, apesar de nós irmos a alguns congressos seminais, ainda verificamos que nós somos ainda uma ilha, não é? No mundo dos bombeiros, ainda não acreditam que a performance física é necessária. Só para terminar, para depois o Luís falar também um bocadinho do tipo de avaliação que nós fazemos, nós criamos uma equipa multidisciplinar com a medicina de trabalho da Câmara do Porto. Uma delas foi englobar o departamento de nutrição, porque nós queríamos saber exatamente que o bombeiro, em determinados teatros de operações, por exemplo, térmicos, ok? Vai perder mais sais minerais, vai ter maior desidratação a nível de líquidos, e nós queremos saber o que é que temos que ter no teobol, isto é, o que é que nós podemos dar ao bombeiro no momento para ele se alimentar, para depois voltar ao teatro de operações. Ainda hoje é o padrão que era sangue de fiambre e sangue de queijo para o bombeiro, está tudo bem, não é? Nós hoje em dia temos um kit nutricional que criamos com o Departamento de Medicina de Trabalho de Nutrição e nós criamos barras cereais com bebidas isotónicas no momento que eles estão a trabalhar, depois reforçamos com hipertónicas, terminando possivelmente em hipotónicas. Isto foi um treino conjunto de criar um kit para cada sapa do bombeiro no TLO, que é inexistente em qualquer corporação, deste trabalho único entre a saúde e a performance física. E a nível e antes do Luís falar, uma questão curiosidade, que é, têm os próprios bombeiros, qual é que é a recepção e como é que tem funcionado agora? Porque indicaste essas progressões percentuais elevadíssimas, né, comparado com o que era feito antes. Como é que tem sido a aceitação deles e a visibilidade nisso? A aceitação e a visibilidade que nós temos tido é, nós temos colegas que já são atletas em si, ou seja, na sua folga já têm o seu treino, portanto eles têm a oportunidade de aumentar a capacidade do seu treino quando estão a trabalhar, mesmo quando estão a trabalhar connosco. Claro que esses sentimos sempre recompensa, claro que em vez de fazer 25 barras já fazem 27, ou não fazem 28 barras, fazem 29, mas eu falo para mim, se calhar o Luís tem outro, mas a grande recompensa muitas das vezes é aquele colega que já tem, por exemplo, 50 anos, é diabético, não é? Tem obesidade de 35%, está ali na linear de probabilidade de ter AVCs e outro tipo de situações, e nós, através de um trabalho, de uma metodologia constante e diária, conseguimos trazer o colega, né, porque ele tem uma patologia em que é esquecido praticamente, né, são patologias que dizem, os seguros dizem, isso é normal, isso qualquer cidadão tem, exatamente, não avaliam que é um sapa do bombeiro, ou seja, é um indivíduo que tem que estar pronto para socorrer outros. Né? Um diabetes no sapa do bombeiro é completamente diferente de um diabetes no cidadão comum, apesar de quer um quer outro tem que ter a particularidade de ser assistidos e de serem acompanhados, mas o sapa do bombeiro é que não pode ser esquecido porque está sempre em ambientes de risco. Isto é como aquela questão no avião, né? A gente tem que pôr a nossa máscara antes de ir ajudar as outras pessoas. Exatamente, é um bom exemplo. Então o que é que eu senti? Senti que esse indivíduo, que nem tinha hábitos esportivos, a partir daquele momento de estar a trabalhar connosco, tem hábitos esportivos, hoje em dia tem uma massa gorda, por exemplo, a rondar os 8, 9%, ou seja, conseguimos perdas de 15, 20 kg de massa gorda, conseguimos equilibrar a alimentação dele juntamente com o médico, claro, sempre acompanhado pelo médico. Indivíduos que, por exemplo, têm hernias abdominais, indivíduos que foram operados ao menisco, indivíduos que foram operados a ligamentos cruzados, nós conseguimos treinar e recuperar esse atleta, ou seja, se era um inativo, até havia um custo associado, e nós conseguimos provar isso também dentro da Câmara, provamos isso, porque isto também é uma questão de gestão. Muitas das vezes o inativo custa mais dinheiro que o ativo, então se aquele indivíduo está inativo por qualquer lesão, nós através de um trabalho com a nossa metodologia conseguimos que ele volte a ser ativo. E isso, neste momento, fazemos isso na Câmara do Porto, que será um exemplo, se calhar para as outras câmaras, o Departamento de Educação Física, juntamente com a Medicina de Trabalho, fazerem um trabalho em que eu aos ativos torno mais ativos e aqueles que, derivado das suas patologias, quer de idade, que o tempo vai passando, quer até de acidente de trabalho, nós consigamos trazê-lo outra vez para a atividade. Não é? E logo a isso, a recompensa até emocional para o próprio indivíduo. Não é? Ok, boa. Então, o Luís ias falar um pouco mais do que era o plano de treino, é isso? Sim, falando aqui, aproveitando aqui a dica aqui do Arthur, em que ele realmente menciona que prescrever sem avaliar, não é adivinhar. Na verdade, o que nós estamos a procurar fazer também em termos transversais, ou seja, no momento e longitudinal, como se vai desenrolando ao longo da vida do bombeiro, o que é que nós procuramos
fazer? Avaliar determinadas capacidades que nós consideramos que são extremamente relevantes, não é? Na tarefa e no dia a dia, seja para a tarefa, seja no desempenho do teatro de operações, mas também seja numa perspectiva de saúde, não é? Antes de ser bombeiro, ele é um ser humano. Então nós temos que ter alguma preocupação com essa questão também na saúde. Então nós temos uma avaliação específica da composição corporal, ou seja, não é? Temos lá uma máquina que lá está, que nos foi possibilitado com esse investimento da Câmara Municipal de Porto. Portanto, temos lá uma máquina que nos permite medir de forma indireta, mas num padrão, ou seja, considerado relevante em termos científicos, que nos permite perceber a composição corporal do bombeiro que está à nossa frente. Portanto, temos uma caracterização da composição corporal, depois passamos para uma caracterização da aptidão cardiorrespiratória. A aptidão cardiorrespiratória tem realmente sido e é extremamente relevante na execução da tarefa do dia-a-dia do bombeiro no teatro de operações. Provavelmente será até a característica mais importante no teatro de operações, ou seja, que permite trabalhar o tempo que for necessário, não é? Mas também é um poderoso indicador do estado de saúde do indivíduo, não é? Ou seja, na verdade, nós também temos essa medição da aptidão cardiorrespiratória. Portanto, também temos também a aptidão neuromuscular, ou seja, na verdade, o que é que nós procuramos avaliar? Como é que o indivíduo está em termos neuromusculares? Como é que ele consegue produzir, vamos, falando aqui um termo mais específico, qual é a sua força máxima, que o indivíduo consegue produzir tanto nos segmentos superiores como nos segmentos inferiores, membros superiores, membros inferiores. E depois também sabemos que, com o decorrer da idade, existe uma atrofia normal decorrente dessa idade, em que nós perdemos determinadas características especiais que são necessárias para o desempenho da nossa função. E nós também procuramos avaliar essa força, vamos dizer assim, essa força mais explosiva, essa força rápida. Portanto, nós temos ali alguns instrumentos que nos permitem aferir isso sem ter que sujeitar o indivíduo a um esforço máximo. Portanto, graças ao investimento que foi realizado, portanto, temos lá uns transdutores lineares de força, na verdade permite monitorar e estimar a força máxima de cada indivíduo. Portanto, acaba por ser um instrumento extremamente importante. Além disso, nós ainda procuramos realmente compreender e caracterizar do ponto de vista anaeróbio os indivíduos que nós temos. Nós já percebemos que a componente aeróbia é fundamental em termos de saúde e desempenho, mas também as suas características anaeróbias também o podem ser. Então, na verdade, nós temos uma bateria de testes. O nosso objetivo é caracterizar o bombeiro, porque não existe o sapador, nunca foi caracterizado em termos científicos, não existe nada disso. Já existe lá fora, se você consultar qualquer tipo de literatura específica dos bombeiros, você percebe claramente que existe já uma caracterização, seja nos países nórdicos, nos países anglo-saxónicos também são extremamente fortes do ponto de vista científico, mas em Portugal não existe nada disso. Então um dos nossos objetivos é realmente primeiro caracterizar o sapador bombeiro e não ser, não desviar, ou seja, os profissionais, como é que eles são em termos da aptidão física. Ou seja, quando o Luís diz caracterizar, será o quê? Traçar um perfil para depois conseguir cada bombeiro perceber como é que eles conseguem chegar a esse perfil, é isso? Traçar o perfil do sapador bombeiro, ou seja, quais são as suas características. O que é que ele precisa de ter, não é? Para desempenhar a função. Exatamente, o que é que ele precisa para desempenhar a função e, acima de tudo, também dizer se temos uma ideia, ok, onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir. Exato. Foi isso que foi no início, ou seja, para prescrever nós temos o ponto de partida e onde é que nós queremos estar. Ou seja, em termos normativos, ou seja, comparativamente, vamos dizer, com outra população, neste caso bombeiros, seja dos Estados Unidos, seja dos países nórdicos, que já existe esse tipo de literatura, assim, onde é que nós nos situamos? Estamos abaixo, estamos acima, ou seja, para nós também podemos chegar, ou seja, se nós queremos chegar a um patamar, a uma excelência, nós também teremos de ter como comparação, temos de ter algum termo de comparação. Então o nosso objetivo é esse, é caracterizar realmente o sapador bombeiro e a partir daí prescrever para onde nós queremos ir. Ok. Porque o que é que nós vamos sentindo? É que nunca houve uma preocupação em determinar perfil. Tudo o que é até à aferição, isto é, para a entrada nos sapadores bombeiros, bastava o teste de Cooper, as barras, os abdominais, uma barra que colocavam para com pequena altura até, se tinham equilíbrio ou não. Hoje em dia, por exemplo, os testes que nós estamos a apresentar, vai, por exemplo, desde
uma prova de natação, ou seja, que é elaborado e é feito, que é efetivado pelos alguns países da Europa já, que é também da acrofobia da altura, subir a nossa escada, que é a escada mais gira que toda a gente conhece como uma escada, que tem essa capacidade a um nível de grau de 65 a 70 graus, a 30 metros de altura. Ou seja, evoluímos com os testes que temos vindo a desenvolver. Ou seja, nós já estamos a predizer que tipo de indivíduo com performance física queremos. Exato. Não serve qualquer um. É impossível. Mais de que 25% de percentagem de massa gorda. É impossível. Não existe correlação. E isso tem que ser para todos. Só assim que se consegue salvar e proteger. Essa é a nossa vertente, é a nossa tarefa, é salvar e proteger.